E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos o primeiro dia desse desgoverno. Caos pra tudo que é lado, economia entrando em colapso, várias notícias ruins, muitas tretas e também algumas entrevistas. No vídeo de hoje, dividi aqui em 6 temas. Quero começar falando sobre fake news, alguns boatos que rolaram no dia de ontem, inclusive no que diz respeito à quebra de sigilo de Bolsonaro, né? O cartão dele aí que andou circulando na internet e que parece que não é bem assim. Depois quero falar com vocês sobre a democracia. Ela sempre está em risco, mas graças a Deus temos a classe jornalística brasileira, né? Para ficar inventando muitas ladainhas para tentar passar pano o que é indefensável. E a Vera Magalhães ontem participou aí de dos grandes episódios de grande vergonha nas redes sociais. Quero mostrar algumas coisas para vocês e comentar sobre várias coisas no âmbito da economia, inclusive sobre algumas mudanças no governo que a gente fica se questionando, cara, onde é que tá a base científica para isso? Será que isso aqui não vai causar problema na vida das pessoas? E sobre ciência, também vamos falar mais algumas coisinhas. Mostrar aí o que é que andam comentando, né? O que é a ciência para esse novo governo, que anda jogando sal grosso aí na frente do Ministério da Economia. E é bem preocupante algumas coisas que já estão acontecendo a nível do Ministério da Saúde, principalmente no que envolve pauta progressista, dando lugar à pauta conservadora. Depois quero falar sobre educação em um contexto mais abrangente, não só mudanças na educação que essa turma já anda fazendo, mas também... Como falar, hein? Como explicar tudo isso? Além dessa questão da educação, alguns pontos que eu acho que tem que levar a informação à frente. Vocês vão entender quando chegar lá. Depois eu coloquei aquela mão punindo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu devia ter colocado alguma coisa mais ligado à pauta internacional. Infelizmente, a Marina Silva ontem falou que a regulamentação do mercado de carbono vai acontecer e já vai estar inclusa na reforma tributária, ou seja, dias bem complicados estão vindo por aí. E esse tema também tem total ligação com o último. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre punição. Na verdade, esse tema já tem sobre isso também, a turma do Estadão falando que tem que surgir uma nova oposição, não essa autoritária. Essa autoritária que tá aí tem que ficar bem caladinha. Enfim, muita coisa pra gente comentar, não sei se vai dar pra comentar sobre tudo, mas vamos começar e vejam só. Essa daqui... Até eu fiquei de boca aberta. Acho que assim como vocês, né? Todos nós caímos no conto do vigário. Boato. É boato, gente. É boato mesmo. Picanha grátis está sendo distribuída no CRAS pelo governo Lula. Isso é um boato. Antes que me perguntem, sim, teve gente acreditando na distribuição de picanhas. Entenda. Circulou uma foto aí nas redes sociais de uma picanha que tinha um selo aí do desgoverno. E a turma estava realmente acreditando. Mas essa informação aqui, ela não é de toda precisa. Por quê? Porque teve picanha. Teve picanha. Não pro povo. Pras elite, né? Zelite. Picanha no cardápio dos servidores do Palácio do Planalto. O primeiro dia do desgoverno Dilma trouxe a picanha de volta ao cardápio, ao menos dos servidores do Palácio do Planalto. Então, enquanto o povo trabalha, paga um monte de imposto, as elites, olha, ó, churrasquinho, ó, picanha coração, linguicinha de frango suína, fraldinha e ainda asinha de frango. Isso no cardápio da Presidência da República. Realmente cumprindo a promessa de campanha. Olha a picanha. A picanha voltou, só não voltou no prato do povo. Mas vamos continuar. Outra coisa que a esquerda ontem divulgou adoidado, achando que tinham achado basicamente o santo graal. Cartão de vacinação de Bolsonaro. Aí vieram com os prints e isso, aquilo, outro, vejam só. E aí, olha só. Além do próprio boatos, falando que é um boato, sigilo de 100 anos de Bolsonaro do cartão foi quebrado e revelado. Isso é um boato, não é verdade. Além do suposto cartão ter informações incongruentes, CGU ainda não levantou sigilo sobre a imunização de Bolsonaro. Entenda. E, ao invés de pegar essa matéria, um rapaz de esquerda, não sei se ele é realmente de esquerda para valer, mas é anti-bolsonarista, o Marcelo Oliveira, é um cara da área de TI, ele fez uma thread
onde ele aponta alguns pontos que levam a crer que essa história do cartão é pura ladainha, encenação e lacração de rede social. Sobre a suposta carteira vazada, de Bolsonaro, o cartão. Consultei no Open Data SUS usando a CNES e data de nascimento informadas. É bem improvável aplicada na UBS Parque Peruche, Zona Norte de São Paulo, porque você vê, tá como preto, estrangeiro, etc. Os dados que estão colocados meio que não condizem. Bolsonaro é estrangeiro, vai ser brasileiro, né? Fora a cor de pele. Além disso, esse mesmo paciente constam 2 doses de outra marca em outro lugar nada a ver, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, marcado como Entered in Error, aplicadas em 13 de agosto de 2022 e 14 de outubro de 2022, finalzinho do ano passado. Mais curioso é que essas foram invalidadas no dia 28/12. E ele vai deixando ali todos os dados. Um problema é que esse sistema não foi feito para ser seguro. Na teoria, qualquer agente de saúde pode colocar uma entrada lá, tanto que havia venda ilegal disso. E também consultar pelo CPF. Além disso, com contatos, pode simplesmente conseguir tomar sem ir para o sistema. Ou seja, não é informação nova. E qualquer agente com CPF do Bolsonaro iria ter conseguido ver isso sem qualquer sigilo. O único jeito de provar se Bolsonaro tomou ou não, talvez, seja por meios biológicos. Quanto mais penso, mais acho que essa coisa de sigilo do cartão é só para algum jogo político. Resumindo, tomemos uma dose de reforço de ceticismo e deixa de acreditar na saladainha da turma da esquerda. Nem a esquerda está passando pano para si mesma. E aí veja, ontem eu choquei, colocava aqui essa imagem mostrando toda a transição, toda essa mudança de paradigma. Enquanto Bolsonaro, aquele cara horrível, horripilante, pior pessoa do mundo, todos os istas fóbicos possíveis, preferia dar atenção pro povo no cercadinho. Agora, depois de 4 anos sendo atacados, jornalistas agora têm livre acesso de ir e vir no Planalto. Aí agora a democracia voltou. Agora tá tudo sensacional. E vamos falar sobre eles. O único grupo que consegue manter a democracia em pé, porque ela tá todo dia sendo ameaçada. Quero mostrar aqui para vocês só o início desse áudio da gloriosa Vera Magalhães, porque depois ela fez um tweet resumindo. Quero mostrar só uns 20 segundos aqui. Eu mando o vídeo completo, prometo, lá no Telegram. Mas escuta só. Então eu não vi nada, nem na cerimônia e nem nos primeiros atos editados e primeiros discursos e entrevistas dos ministros que justifique esse Deus nos acuda no mercado. Assim como eu não tinha visto nos dias da transição. Então... me soa como algo meio histérico por parte dos gestores do mercado financeiro e bastante míope. Então é o seguinte, se eles forem realmente ficar preocupados com responsabilidade fiscal e com atos de governo, deveriam ter ficado de cabelo em pé com os últimos atos da gestão Bolsonaro, que acabou isentando, por exemplo, empresas aéreas de impostos federais sem nenhuma contrapartida em preços de passagem. Isso vai custar aí 2 bilhões em 4 anos, 2 bilhões e 200, sem que a gente saiba direito qual é o ganho dessa isenção para o consumidor e para o pagador de impostos, o tal do pagador de impostos. Eu vou continuar. Ela continua falando ladainha. Você vê que ela não consegue defender, ela tem que atacar Bolsonaro. Vamos ver quanto tempo essa turma vai ficar atacando o Bolsonaro. Eu, se tivesse que apostar hoje, sem brincadeira nenhuma, eu acho que os próximos 4 anos, o principal assunto da imprensa vai ser Bolsonaro. E a necessidade de continuar atacando o Bolsonaro para evitar que ele volte. Ou então que alguém, vai que Bolsonaro não queira, mas ele queira indicar alguém do time dele. Então, o grande problema no Brasil segue sendo Bolsonaro. Preso, solto no Brasil, nos Estados Unidos, querendo ou não ser presidente, ele continua sendo problema, o principal assunto, e a Vera Magalhães está empenhada em relembrar tudo isso daí. Vamos lá.
Ela fez um tweet depois, ela não se contentou em ter dito essa besteira lá na rádio CBN e vem falar: os operadores de mercado parecem tomados da mesma cegueira de quem está na frente dos quartéis. Só isso explica se desesperarem com qualquer discurso e não ligarem para medidas de última hora de Bolsonaro que deixaram rombos extras no casco do navio fiscal. Lá vai de novo bater em Bolsonaro. Você vê, depois de 9 anos pela primeira vez, o governo federal fechou com suas contas no azul. Estatais dando lucros recordes. Diversos marcos legais que abriram a economia brasileira para receber investimentos dos mais diversos setores. Mas não, a Vera Magalhães prefere ignorar tudo isso. Ela prefere ignorar também a taxa de crescimento do PIB, que começou em 2022 com PIB negativo, fecha quase agora com 3%, né? A gente vai ver agora nos próximos dias o consolidado mesmo em 2022. Crescimento recorde também no número de pessoas empregadas. Caged aí sendo divulgado, mas isso não importa para Vera Magalhães. E ela não consegue entender, mas por que o mercado? E ela diz que nem no período de transição ela consegue entender. O que aconteceu? Será que foi por causa da lei das estatais? E as pessoas que talvez tenham uma memória melhor do que a Vera Magalhães, vendo a possibilidade do Luiz Mercadante no BNDES repetir tudo o que aconteceu no passado, o Jean Paul Prats repetir tudo o que aconteceu também na Petrobras. É discutível se algumas empresas podem ou não ser privatizadas, mas quando a gente vê que o PT que está querendo impedir a privatização, e eu vou mostrar para vocês uma entrevista da Gleisi Hoffmann sobre porteira fechada, você fala, cara, qual é o interesse por trás? É porque é um ativo estratégico que nós não podemos abrir mão, ou porque pode se transformar num cabide de emprego? Seriam as falas do Dilma sobre irresponsabilidade fiscal, né? Chuta para cima o teto de gastos, que seriam amedrontado, não vão dar motivos e razões para a turma botar a mão na cabeça e começar a puxar os cabelos. Não é nada aleatório, mas a Vera Magalhães está passando aquele pano. Vai que ela tá com medo aí de perder a boquinha na TV Cultura e fala, ó, vamos garantir lá em Brasília que agora tem a TV Lula. Perde na TV Cultura, ganha lá em cima. E aí, vejam só. Temos aqui, né? Ontem a Bolsa fez o L. Pode ver, ó. Lula, bonito, bacana, triste de ver. E a CNN, com 2 frases, consegue explicar o que Vera Magalhães não está entendendo. Porque a Bolsa reagiu tão mal? Seriam os últimos decretos? A gente também mostra mais coisa. Mas você vê ali, mais uma vez, mercado repercutiu o discurso do Dilma, voltando a criticar a regra do teto de gastos e prometendo revogá-la. E até então não existe nenhum novo arcabouço fiscal sendo colocado na mesa. Você tem que se contentar com a promessa do Fernando Haddad, que depois de ser o candidato poste, virou o ministro poste, porque ele falou que não ia ter a renovação da desoneração, depois renovou, porque perdeu para lá política, ou seja, quem manda na verdade na fazenda deve ser a Gleisi ou o Mercadante, ele não manda em nada, tanto que o Mercadante já está criando aí o time B para passar a rasteira. Então, vocês têm ministro, é o candidato poste que virou o ministro poste, com o Dilma que vai estar o teto de gasto. Então, como é que o mercado fica? Aí vai falar que o mercado de direita, que é bolsonarista? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E Bovespa fecha primeiro pregão do ano em queda de 3%, dólar sobe 5,36. Estatais perdem quase 32 bilhões em valor de mercado no primeiro pregão do ano. Por quê? Diversos acenos falando, não vai ter mais privatização. A turma tá colocando dinheiro, esperando, pô, vamos colocar, porque a empresa vai vender, vai vir uma administração privada, que tem uma tendência de gerar, quanto mais lucro, melhor, né? O setor privado quer dinheiro, a todo custo. A não ser aquela turma que defende a agenda SG a ferro e fogo. Mas até esses também gostam de dinheiro. Mas quando relembram governos anteriores, cabide de emprego, eu falei, ih, rapaz, vai dar ruim, vamos tirar o dinheiro das empresas. Aí acaba por desvalorizar. Mas a Vera Magalhães não consegue entender isso. Ontem também, o Rui Costa, num bate-papo aí que repercutiu dele com a turma da Globo News, Estúdios I, sempre o melhor de todos. Empresas condenadas pela Lava Jato poderão quitar dívidas com obras, diz ministro Dilma. Cara, eu não consigo... Eu até tento dar o braço a torcer e falar, não, beleza, porque
Às vezes as empresas estão quebradas, não vai ter dinheiro para pagar nunca, mas às vezes está com os funcionários parados, bota aí para trabalhar, pelo menos adianta alguma coisa, paga em serviço. Mas conhecendo essa galera, tem alguma coisa errada, sabe? Lá dentro tem alguma coisa errada, é como se fosse, sei lá, né? Tinha que pagar um bilhão, faz uma obra ali, tá tudo resolvido, a empresa não tem mais nada negativado, agora pode voltar, pegar empréstimo, fazer, pintar, bordar, dar cambalhota, etc. E basicamente passa por uma recuperação judicial com a obra. Eu espero que isso não aconteça, mas qualquer coisa vindo da esquerda, não tem como botar muita fé. Aí veja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite absorver impactos e ser escudo de repercussões políticas para proteger o Dilma. Não faz nem questão de esconder. Não, vai ter alguma coisa ruim, bota a culpa no Haddad. O Dilma não sabia de nada. Vai ter que... Não, o Haddad assume o compromisso. Literalmente o cara tá lá só pra apanhar. Perdemos vários quadros técnicos, que como encerra o governo Bolsonaro, para ter realmente peças políticas. Não, tá ali. Qual é a função do Haddad? Poste. Pra apanhar no lugar do Lula. Pronto. Parece que encontramos a principal função do Haddad enquanto ministro da Fazenda. Continuando. Isso daqui me preocupa, porque lá na frente, quando a gente começar a falar da Marina e a Agenda Verde, você vê que entidades do setor sucroenergético, que é a turma aí que produz álcool, né, o etanol, a única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, e FNS, Fórum Nacional Sucroenergético, consideram um atentado econômico, ambiental, social e jurídico a manutenção da isenção de tributos federais sobre a gasolina. Porque, com isso daí, né, você acaba vendendo menos álcool. Mas, gente, olha só. Como é que você fala que é um atentado ambiental, preços mais baixos? Sabe qual é a justificativa? Como o preço é mais barato, as pessoas consomem mais. Se a gasolina está mais barata, as pessoas usam mais, passeiam mais, curtem mais a vida, e é um problema para o meio ambiente. Por quê? Porque está emitindo aí muito carbono da atmosfera. E o mercado de carbono não está regulamentado, né? Porque se tivesse regulamentado, aí estava tudo de boa, desde que você pagasse a sua cota. As críticas que estão começando a aparecer, essa narrativa está crescendo demais. Demais. A gente aqui no canal que acompanha essa agenda desde 2021, pelo menos, ali de janeiro de 2021, o crescimento que essas narrativas elas estão tomando e as ações reais que já estão acontecendo a nível Brasil e a nível internacional, inclusive a nível internacional que tem repercussão no Brasil, a coisa está ficando assustadora. Acho que esse ano agora, de 2023, se a classe política, né, os nossos legisladores, não entenderem o que é que está diante deles e tomarem ações reais para tentar barrar algumas coisas, a população pode ir se preparando para começar a coçar mais o bolso para pagar, né, alguns novos tipos de impostos, taxas, encargos, para salvar o planeta. Tudo em nome de salvar o planeta. Mas vamos continuar. Ficaram nesse lenga-lenga. Se eu não aumentar, se eu não renovar, né, a adesão do governo, da desoneração, não vai. Deixaram para resolver isso no último dia. Aí diversos postos, né, distribuidores, já devem ter repassado uma coisa ou outra sem a desoneração. Então, saiu com preço mais caro. E a gasolina ao redor do Brasil chegou a bater R$ 8,40. A troco de quê? Só para não dizer que foi Bolsonaro? Sempre quem se dá mal no fim é o povo. É o povo. O importante é o embate ideológico para eles, que falam que não. Pragmatismo. Vamos governar para todos. Agora, isso chama atenção por um ponto. Agora, o que me deixa assim também, rapaz, olha só, eu acho sim que é complicado. Eu sou a favor do povo pagar mais barato no combustível. Mas vendo alguns posicionamentos da turminha da picanha, você vê aqui, ó, deputado federal pelo PT. Estou vendo absurdo sendo relatado por brasileiros de várias partes do Brasil sobre aumento injustificado no preço da gasolina.
um desrespeito com o consumidor, já que Lula prorrogou a desoneração, denunciou o Procon. Vá na justiça, vá atrás. Bom, realmente, eu acho que se o dono do posto ele não comprou mais caro, né, devido aí a essa demora da prorrogação, realmente é de se questionar. Mas quando eu vejo essa, e também vejo essa aqui do Flávio Dino, né? Dino determina que aumento dos combustíveis sejam imediatamente verificados. Chega assim meio que certo receio, né? Rapaz, qualquer coisinha é na justiça para resolver, na canetada democrática. Bom, vamos ver, né? Espera aí que o pessoal realmente, primeiramente, verifique, para entender por que alguns postos estão vendendo a gasolina mais cara. Mas volto a falar, se essa turminha não tivesse a fim de lacrar, de querer aparecer o bambambam, e apenas falasse, não, Bolsonaro, pode prorrogar, estava tudo resolvido. Todo esse caos tem um único culpado, eles, os picanheiros. Só e somente só. Continuando aqui, saiu essa matéria ainda no passado, estava protelando um pouco para comentar, e sei que alguma hora isso ia chegar a fazer um pouco mais de sentido. Vejam só. Lua de mel entre Alckmin, Haddad e Simone Tebet tem prazo de validade. E qual prazo? Segundo a matéria, junho. Tem prazo de validade de junho. Por quê? É quando sai a primeira pesquisa presidencial já para 2026. E calma lá. A Simone Tebet, ela queria um ministério grande. Para quê? Para ter entregas, recursos, né? Botar, fazer o nome dela girar. O Alckmin queria ser um co-presidente, ver se herdava, né? Os holofotes. Não, já senta lá, Cláudia. Perdeu o direito aí de escolher que vai ficar na frente do BNDES, que deveria estar ligado ao ministério dele. Ou seja, perdeu todos os poderes, ficou esvaziado e sentou lá no cantinho. O PT já escanteou o Alckmin por aí. Já escanteou a Simone Tebet dando um ministério de tamanho pequeno. Mas o senta lá, Cláudia, né, e o afastamento é ainda maior. A gente vai chegar lá. Guarda isso daí. Só para falar mais um pouco do Haddad. Posse de Haddad tem todes, linguagem neutra, e presença de sindicalistas e MST. Mas a Vera Magalhães não consegue entender por que o mercado está reagindo tão mal. Seriam essas as prioridades que a população brasileira, a economia brasileira, os setores que produzem, elencam assim, né, como prioritária? Não, vamos aqui, sindicalista, MST, linguagem... Esse aqui é o ponto de partida. Essa é a grande preocupação. Para o Ministério da Fazenda, se não fosse dos Direitos Humanos, eu entendia, né? Sei lá, uma coisa... Mas da Fazenda... O tão falado Ministério da Fazenda, um ministério um dos mais importantes, tá complicado. A posse do Haddad teve diversos elementos que mostram o simbolismo da nova administração petista. Sai a tecnicidade, entra a politicagem. E aí vamos falar também, né, de outro aspecto que entra. A ciência. Uma ciência meio controversa. A começar por quê? Eles falam tanto de ciência. Você vê, Bolsonaro, tivemos mudanças de ministros. Teve o Mandetta, teve o Queiroga, teve o tropeço da família Adams, que eu não lembro o nome dele agora. Não lembro mesmo, né? Mas parece o tropeço da família Adams, o cara foi lá. E teve também o Pazuello. Eu não lembro o que o Pazuello tem a mais de formação, mas os outros três são médicos. Para o Ministério da Saúde, você colocar um médico, eu acho que tem total ligação. Mas a turminha da ciência escolheu uma socióloga. Não, mas beleza, é socióloga, mas tem muitos anos aí na frente da Fiocruz, tem experiência na área, né, de saúde pública. Não, beleza, mas tá lá. Nízia toma posse como ministra e critica negação da ciência na gestão Bolsonaro. Só que ela negou mais do que isso. Nízia criticou o governo Bolsonaro e ressaltou a importância, olha só, de trabalhar ciência e religião de outra forma. Quando fala que tem que trabalhar... fala assim, Brasil, vou delimitar bem. Quando tá no Brasil, um país majoritariamente cristão, e você diz que tem que ser pessoa de ciência, é porque não tem espaço para o cristianismo.
É isso, no final do dia, meio que é isso. Quando você tem a grande parte da população, você tá meio incomodado com aquilo ali. Mas tudo bem. Ela citou o educador Paulo Freire em seu discurso. Aí a turma foi uma loucura. Que foi criticado por membros do governo Bolsonaro. Também citou o desmonte na saúde que a equipe de transição conseguiu mapear. Abre aspas. Durante o governo que ontem se encerrou e nos trouxe período de obscurantismo na negação da ciência, a cultura, dos valores que não gosto nem de denominar como civilizatórios. Quais seriam esses valores, né? Quais seriam? E a resposta está mais abaixo. Ela continua. Na tradição da pedagogia, Paulo Freire, que gosto de chamar de valores antecipatórios, quero chamar a atenção da importância de trabalhar de uma outra forma a relação de religião e ciência, religião e sociedade. Ou seja, na ciência e na sociedade, a religião, tá de fora. Na verdade é o cristianismo. A ministra disse ainda que, em até 15 dias, terá um panorama de quais normas serão revogadas. Ela citou alguns exemplos, como toda a parte de saúde mental, normas que ofendam a ciência, direitos humanos e direitos reprodutivos. Meu corpo, minhas regras. Você está entendendo onde ela quer chegar com valores civilizatórios que ela nem gosta de nominar? Porque para eles é um retrocesso. Isso vai de encontro ao empoderamento. Essa visão moral, né, oriunda do cristianismo, isso não tem espaço na agenda progressista. Vocês lembram da promessa de campanha? Vocês lembram? Meu Deus, quase um beato. Um homem de Jesus. E olha só. Em 15 dias, com certeza teremos, né, notícias que serão pesadelos. Pesadelos. E eu me pergunto, porque teve aí, né, no Brasil diversos cristãos que acabaram votando nessa turma. Muita gente que acreditou que não. Essa conversa da direita que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, mas ele falou que não vai, gente. Vamos acreditar nele. Olha aí agora. Tá nas entrelinhas. Religião, ciência, religião, sociedade, direitos reprodutivos. Tá entendendo bem, né? Aí a turma que fala tanto em ciência, sindicalistas jogam sal grosso na economia. Tirar o espírito do Bolsonaro. É muita ciência. É ciência atrás de ciência. Né? Tá vendo como é? Quando eles reclamam de religião, é cristianismo. É simples assim. É porque eles não querem nomear. Continuando. Vejam só. Ciência. Muita ciência. E você vê que essa medida ela não está sozinha. Novo governo decidiu acabar com a FUNASA, Fundação Nacional da Saúde. A fundação era vinculada ao Ministério da Saúde e buscava promover a inclusão social com ações de saneamento para prevenir doenças. Apuração do analista da CNN. Né? Tem uma limpeza, né? Você tá limpinho para evitar doença, etc. Tudo mais. Você já pensou se Bolsonaro tivesse acabado com a FUNASA? Tu já pensou o caos que não estaríamos? Mas aguenta lá um pouquinho. Aguenta lá. Que falando em saneamento, agora entrando pro saneamento básico, que tem tudo a ver, né? Você ter água, esgoto, etc. Se manter limpinho. Veja isso aqui também. Quantas vezes a direita não falou sobre isso durante o pleito? Será que é por isso também que o mercado está reagindo tão mal? A Agência Nacional... Aí, ó, atos do Dilma sobre saneamento geram incerteza e deixam o setor apreensivo. Uma série de atos entre medida provisória e decretos assinado pelo Dilma gerou diversas dúvidas e apreensão no setor de saneamento nesta segunda-feira. Os textos vinculam a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, a 2 ministérios, além de haver um decreto que contraria a legislação vigente sobre o papel do órgão de editar normas de referência para o segmento de água, esgoto e resíduos. A raiva deles é porque esse órgão, com certeza, deve estar já com o presidente e tudo fechado bonitinho, porque é meio que uma agência reguladora, não tem indicação agora. Logo, como eles não podem mudar o compliance,
Então vamos tentar dilapidar e tirar poder da ANA. Nos bastidores, fontes classificam os textos como uma lambança que precisará ser revisada pelo governo porque gera desde já insegurança jurídica ao mercado. Um dos principais pontos de incerteza foi gerado pela medida provisória 1154 de reformulação de ministérios e pelo decreto de estrutura do Ministério das Cidades. O texto da MP altera o artigo 3 da Lei de Criação da ANA. Lembrando que o Ministério das Cidades, a equipe de transição das cidades, contava com a presença do Boulos e de outra turma, e eles já haviam feito vários indicativos e acenos que iriam mexer no marco do saneamento. Aí vai, para transferir a vinculação da agência do Ministério do Desenvolvimento Regional para o do Meio Ambiente e Mudança Climática. O mesmo ajuste no artigo 3º retira do nome da ANA a menção a saneamento, além de excluir a redação dada pelo Marco Legal do Setor de que cabe à agência instituir normas de referência para a regulação dos serviços de água e esgoto, um dos principais pilares da lei em vigor desde 2020. Ainda em dezembro, o Estadão antecipou a existência da articulação do governo em transição para retirar o saneamento das atribuições da ANA, o que causou reação de especialistas. Além disso, outros artigos da Lei de Criação da ANA não foram modificados para retirar a menção a saneamento do nome do órgão, nem mesmo a ementa da legislação. Fontes ouvidas pela reportagem destacam que o decreto não pode se sobrepor à lei e que, portanto, a ANA mantém as competências de edição de normas de referência para o saneamento. O problema está na insegurança jurídica levantada com esses conflitos. Porque tenta tirar, mas não tira porque é lei e o decreto não está acima da lei. E agora? E agora? O que vai acontecer? Entre a parte do setor que defende a manutenção do marco legal, há ainda o receio de que os atos sejam uma sinalização de que o Dilma, de fato, quer alterar a lei sancionada em 2020, como sugeriu o GT de Cidade na transição, e notícia antecipada também pelo Estadão no mês passado. Olha o caos. Isso vai levar o Brasil para onde? Será que eles não querem impedir a entrada no capital privado, no setor de água, esgoto, e manter tudo na mão das estatais, esse sistema que aprisionou o Brasil e faz com que mais de 100 milhões de brasileiros não tenham acesso a água e esgoto? Será que é isso? Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Onde está a ciência, gente? Onde está a ciência? Ciência. Ministério da Saúde, em torno, números da própria imprensa. Não sei se foi uma matéria do Estadão antiga, mas se estimava que em torno de 300 mil pessoas dão entrada todos os anos aí nas filas do SUS por doenças vinculadas à falta de saneamento básico. Aí você vê aqui, duas notas que agora conectam, tanto a questão da Funasa quanto a questão da ANA, e comentar depois sobre a notícia que envolve a direita brasileira. Grande retrocesso para o país. Tiraram os poderes da ANA de instituir normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento. Volta o modelo que deixou 120 milhões de brasileiros sem esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Não tem risco de dar certo. O Paulo Ebel, nossa, quase não saía. Ele é da área de saneamento básico, não dos especialistas da área. E o que diz respeito à Funasa, cuidado também na prevenção, através de saneamento, MDB, PSD e o PP cogitam reverter medida provisória do Dilma que extingue a Funasa no Congresso. Integrantes do MDB, PSD e PP trocaram impressões nesta segunda sobre a medida provisória assinada pelo Dilma que extingue a Funasa, responsável por combate à doença nos municípios e saneamento básico. Ameaçam a rebelião para alterar o texto que agora tramita no Congresso para evitar o fim do órgão. E olha só, pega essa notícia aqui principalmente, esses fatos que estão acontecendo, não só aqui, o que também já está sendo proposto, pelo menos em discurso, pela Nízia Trindade na saúde. E olha essa notícia. Bolsonaristas do PL criam um grupo de WhatsApp separado. Dos 99... em torno aí de 40 deputados, criaram um novo grupo. Beleza. Não tem nenhum ponto. Acho normal também, porque a turma se conhece há mais tempo, tem um alinhamento muito maior. Só que, pessoal,
Olha só. Vou pegar um negócio aqui, né, pra acalmar enquanto tá falando. Eu acho que a direita brasileira, ela amadureceu um pouco. E eu acho que os deputados, eles têm que entender um pouco isso. E ainda mais agora, porque todas as porcarias que diversos desses deputados fizeram, que atrasaram o Brasil no passado, várias lacrações de internet que geraram retaliações por parte aí do establishment, por parte da esquerda, coisa que até abriram espaço para a imprensa bater. Antes tinha Bolsonaro para segurar a barra deles. Agora não tem. Agora não tem. Antes tinha a coisa de Bolsonaro para vetar no final do dia algum tipo de projeto. Apertar o juiz, né? Botar lá pros ministros dele, etc. Falar que seja com lira que for. Não bota essa matéria em pau. Tenta virar uns votos. Você tinha. Os deputados têm que crescer. Eles precisam amadurecer. Você tá vendo aí que a turma do tal Centrão, MDB, PP, PSD, já estão sentando e conversando. Mas peraí, o que a gente vai fazer com a questão da Funasa? A Funasa eu não sei quanto realmente ajuda no dia a dia do povo. Agora, eu acho que o marco do saneamento é uma das grandes conquistas. É um dos grandes legados que Bolsonaro deixa para o Brasil. E eu acho que desde já cabe aos deputados já começar a pensar em tudo que está diante deles, que pode ser feito para garantir que o cidadão de bem, o brasileiro, ele vai ter direito a ter água e esgoto. É o MP, tá, mas e aí? Vai pra frente. Sabe como obstruir? Na verdade, antes disso, tá criando um grupo separado. Tá criando um grupo separado porque não tá conseguindo mais conversar. Tem 59. Tem 59 que eles não conseguem mais conversar. Só espero que não. Espero que tenha gente, porque deve ser um pessoal com uma maior afinidade. Mas quando eu vejo notícia como essa, notícia que a turma quer lançar um candidato próprio para a presença da Câmara, só gerar complicação, enquanto a pai tá falando, pô, gente, temos que cumprir com alguns acordos que foram feitos. E na política, né, quando você faz um acordo, você tem que entender. Então, eu vejo isso daqui, eu vejo também alguns comportamentos em rede social, eu fico me perguntando o que esses deputados acham que estão fazendo, para que eles foram eleitos. Eu vi uma coisa na rede social, falar bem genérico, para até dificultar que descubram de que eu tô falando, para não parecer que eu tô que coisa. Mas assim, um representante eleito, pode ser homem ou mulher, um representante eleito, ele foi amplamente criticado aí nos últimos dias por uma questão aí, amplamente criticado, e ele respondeu que foi mal, e vou tentar me adaptar, mas eu sou assim. Eu falei, pô, cara, não, bicho. Não é assim, não. É o que nascer assim, você sempre assim. É Gabriela, é a síndrome de Gabriela. Tá errado. Tá todo errado. Não, porque lá do estéreo. Não, entenda assim, ó. Se você quer ser levado a sério, você tem que dar razões. Na verdade, você não tem nem dar razão. Mas não dê razões para pessoas olharem e não te levarem a sério. Se você quer ser levado, então não dê motivo pra turma te ver como, olha ali que bestão. Não dê motivos. Não dê motivos. Se você, não sei o que, mas eu sou melhor que o... Não dá pra ter esse pensamento, eu sou melhor do que o cara do PSOL, porque eu voto contra projeto XYZ. Não, a direita, eu acho que a turma da direita tem que parar com isso. Tem que parar com isso. E muitas vezes a turma diz, mas não fala de tal pessoa. Falando do deputado. Está dividindo a direita. Ao falar sobre isso daí, diversas coisas, acaba por proteger diversos tipos de comportamento. E no final do dia, pessoal, se você está se colocando para representar a população enquanto político, cara, você tem que realmente ser crítica, você tem que aceitar qualquer tipo de crítica. Não é para ser fácil. Se fosse fácil, qualquer um era. Muitas vezes são centenas de milhares de votos depositados naquela pessoa. Assim, falou, cara, eu tô te dando... Você tá falando que vai, então eu vou lhe dar a minha esperança. O meu voto eu posso dar Diante de tantas opções, eu só posso escolher um. E eu tô dando pra você, pra me representar. As nossas pautas, as nossas lutas. Então, vai e faça. Eu já conversei com algumas pessoas. Não converso com fulano. Assim, não dá pra mim. Fala, bicho, tu tá fazendo o que no legislativo, irmão?
Se tu não vai conseguir sentar e bater um papo aí que seja com MDB, PP, PSD, etc. Tu tá fazendo o que no executivo, no legislativo? Tu tá fazendo o que na política? Não faz sentido, gente. Política é maioria. Formar grupo. Então, assim, eu espero de coração que essa turma amadureça. Amadureça. Uma parte continua sendo deputado, outra parte aí só vai ser empossado a partir do dia 1º de fevereiro. Mas tem que acordar. Não tem mais Bolsonaro para proteger essa turma inteira. Esse foi um dos grandes problemas. Era Bolsonaro basicamente sozinho. Todas as decisões caíram nas costas dele. Vai lá, Bolsonaro, salva o Brasil. Ah, Bolsonaro... Gente, perceba, todas as pautas legislativas caíam nas costas de Bolsonaro. O que é que a gente podia apontar e falar, cara, vai lá, vai lá e resolve. Não, tudo era negociação lá em cima. Tudo partia executivo com aquilo ali, aquilo outro, vai lá. Era Bolsonaro para resolver. Temos que mudar. Se a gente quer realmente ver uma mudança na direita, uma mudança de paradigma, onde a direita consegue emplacar as suas demandas, consegue trazer algumas vitórias, os deputados estaduais, federais, eles têm que começar a... Cara, beleza, vamos entender como é que o jogo funciona? Vamos pegar esse final de ano aqui, cria um grupo, pode ser um grupo deles aí, contrata que seja aí, tem na Câmara, né? Professor, vai estudar o regimento interno da Câmara, vai aprender o famoso kit obstrução, ver o que é que pode... Até o que é que das pautas, o que é que dá para ceder em torno de conquistar algo melhor, algo mais importante. É duro. Sabe? É complicado. Se não acha que tá apto pra isso, não se candidata. Não se candidata. Você não quer ser cobrado. Eu não quero me candidatar, porque eu não acho que eu tenho capacidade, nem conhecimento, né, da máquina, etc, pra falar, cara, o que faz o quê? Não é pra mim. Continuando aqui, você vê, ó. Essa eu trouxe por outro motivo. A CNN, Renan Filho, disse nesta segunda que a lei do teto de gastos fez com que os investimentos no setor de transporte fossem o mais baixo da história recente. Está aqui justificando a derrubada do teto de gastos. Só que o Renan Filho, né, ele também está criticando, já falou, das questões ligadas ao marco das ferrovias. Que é também mudar os marcos aí da área de logística e transporte. E aí, o que é que a direita vai fazer para impedir isso daí? O que é decreto? O que é decreto? Tem, por exemplo, os PDLs, né? Você pode sustar decretos e portarias, realmente você pode ver a legislativa através de PDLs. Mas e aí? Tem que buscar consenso. Tem que conseguir colocar eles em pauta. A turma vai ter que trabalhar, né? Levantar a manga e ó, suar a camisa. Aí você vê todo esse cenário, não podia ser diferente, né? O mercado aumenta a previsão da inflação para 2023 de 5,23% para 5,31%. Tem como ser diferente? Diante de todo esse cenário, todas essas propostas que a turminha da Picanha está propondo. E aí ontem, nosso presidente, eterno presidente, fez uma pequena thread para comentar, né, sobre um pequeno balanço do seu governo. Brasil tem novo recorde histórico de empregos formais no país, 43,1 milhões. Balanço de 2022. Secretaria Especial do PPI concluiu 48 projetos em 2022 e assegurou 101 bilhões em novos investimentos. É no PPI. Capitalização da Eletrobras, concessões de aeroportos e reforçou apoio a estados e municípios. O governo federal investiu mais de 540 bilhões para o enfrentamento da pandemia. O Ministério da Saúde aplicou mais de 38 bilhões para a aquisição dos imunizantes. Desde 2019, o governo federal investiu em mais de 4,7 bilhões para ampliar a oferta de água no Nordeste. Nos últimos 4 anos, o Ministério do Desenvolvimento Regional concluiu o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, levando as águas do Velho Chico pela primeira vez ao Ceará e ao Rio Grande do Norte. Aqui são alguns fatos, né? Olha de onde a gente estava, olha para onde a gente veio. Continuando aqui, sobre ciência. Será que a turma da esquerda ela se pauta suas decisões pela ciência? E aqui eu falei que a gente já volta naquela questão do Haddad, o Alckmin, Simone Tebet. Até quando ia o clima de amizade? Quando que já pode começar a esfacelar? Sente a manchete. A Glaze concedeu entrevista para o Globo. Glaze nega porteira fechada
aliados em ministérios. Discussão sobre cargos será em conjunto. Meu amigo, tu pode ser o ministro, mas não significa que é tu que vai decidir os cargos. O apetite do PT é insaciável. Insaciável. São os ministros postes. Só para fingir. O presidente do PT diz que novas nomeações ainda serão negociadas para todo o segundo escalão. E nessa entrevista, ela responde mais duas coisas, que você vê realmente como é lindo e belo o apetite do PT. Para ter mais votos no Congresso, Dilma negociou ministérios com partidos que não apoiaram e que têm parlamentares críticos ao PT. Dá para garantir que essas siglas de centro e centro-direita vão entregar os votos no parlamento? Aí ela diz, espero que sim, viu? Espero que sim. Se está dentro do governo, tem que entregar os votos. Ou seja, tá com o ministério é para votar na gente. Tá com o ministério para votar com a gente. Se não, é um casamento. Espero que esses partidos cumpram exatamente com a missão deles para dar governabilidade. Há um prazo para que seja avaliada a posição desses partidos no Congresso? Vai depender das votações no Congresso. Sempre as coisas podem ser reavaliadas. Ou seja, é ministro hoje? Talvez não seja mês que vem. Mas depende da votação. Se o seu partido não votar do jeito que a gente quer, você vai rodar. Você vai rodar. E acabou. Quem manda é o PT. Não tem frente ampla, não tem espaço. É o que eles querem e acabou. Toma esses 3 ministériozinhos. Finge aí que tu tá brincando, com o controle desligado. E fica quieto. Fica quieto. E vamos falar mais. PT e educação. Educação foi tratada como subproduto por Bolsonaro, diz Camilo Santana. Ele fala aí sobre a evasão escolar. Como se o Brasil não tivesse tido uma pandemia. Como se os governadores e prefeitos não tivessem nenhuma responsabilidade, né? Principalmente diante do fecha tudo. Ele também reclama da forma como Bolsonaro lidou com a educação superior e a ideologização. Não sei se é assim que pronuncia. Né? Colocou ideologia no ensino superior. Quando a esquerda reclama de ideologia é porque eles estão perdendo a hegemonia total. Porque é a realidade das universidades. Né? A cada 100 professores, você deve ter uns 120 que são de esquerda. Você não tem, não lembro qual professor de direita que tem. Deve ter, óbvio, né? Uma minoria bem pequena. Mas ele reclama disso. Aí veja só. A turma que fala sobre retrocesso na educação, que Bolsonaro destruiu a educação, eles revogaram o decreto de Bolsonaro que incentivava escolas especializadas para alunos com deficiência. Essa postagem aqui, esse print, eu peguei uma pessoa da esquerda que estava reclamando dos picanheiros, falando assim, cara, vocês não estão em sala de aula para entender as dificuldades que algumas pessoas possuem e que são dificuldades diferentes das pessoas normais. Se você realmente quer incluir essas pessoas na sociedade, fazer elas aprenderem, elas vão precisar de um ensino diferenciado. Só que em nome da inclusão, não, essa turma tem que estar todo mundo junto, você às vezes nega o direito dessa pessoa realmente aprender. A proposta do ex-capitão contrariava o princípio da inclusão desses alunos em escolas regulares e era criticada por especialistas. Só quem é pai, tem um filho especial, sabe qual é o problema. Mas essa é a turma que liga para a educação. Aí tem essa. Vitor Godoy, nosso ex-ministro da Educação, coloca aqui, né, um antes e depois. Futuro ministro da Educação, não ele, Camilo Santana, diz que irá focar na alfabetização. Olha só, vamos focar na alfabetização. Qual foi uma das primeiras medidas tomadas? Novo governo acaba no primeiro dia com a Secretaria de Alfabetização. Como é que você quer dar prioridade numa coisa e você destrói a secretaria que lida com aquela coisa? O único governo da história do Brasil
que realmente se empenhou em alfabetizar com ações reais foi o governo Bolsonaro. Pela primeira vez na história do Brasil foi criada uma Secretaria de Alfabetização. Prioridade máxima. Quem que ganha com isso? Quem é que ganha com crianças que não sabem ler, escrever, interpretar um texto corretamente? Quem que ganha com isso? Para quem prometeu priorizar a alfabetização, o governo Lula já começa com erros graves. A CEALF trouxe ganhos comprovados e científicos para a alfabetização. Com essa ação, todo o trabalho de 4 anos pode ser perdido. O discurso tem que vir acompanhado da prática. E, gente, eles podiam lotear só de petista. Mas pra que acabar com a secretaria? Pra quê? Isso aqui é só um dado que envolve educação para mostrar que o problema não está limitado ao Brasil. Aqui o Elon Musk comentando num post. Um cara faz um monitoramento falando, ó, para cada republicano no corpo docente da melhor faculdade de artes liberais dos Estados Unidos, na Williams, há 132 democratas. A proporção do corpo docente em outras escolas, entre as 5 primeiras, varia de 34:1 até 136:1 em favor dos democratas. Imagina, a cada 34 professores tem um de direita. 34 de esquerda para um de direita. Isso na melhor. Na pior, a cada 136 professores de esquerda tem um de direita. Aí o perfil fala o seguinte, ó, me diga o seguinte, se os think tanks são considerados partidários e tendenciosos, né, as ONGs, think tanks, as universidades também não seriam partidárias e tendenciosas? A ideia de que as universidades são imparciais é desmantelada quando você olha para as proporções do corpo docente e como os alunos reagem a palestrantes convidados de uma ideologia rival. E isso acontece no Brasil direto. Quando vê alguém de direita dar palestra, é pau de pedra, é pontapé, é confusão, briga dedo no olho. É a mesma coisa. Ah, não, as universidades estão criticando. Mas a universidade é de esquerda. Pelo menos lá, né? Se no Brasil fizesse levantamento, eu acho que bate a mesma coisa ou até pior. Mas voltando. Olha outra preocupação desse governo. Educação midiática. Governo Dilma terá órgão de combate à desinformação nas redes. A estrutura da SECOM, chefiada pelo Paulo Pimenta, terá um órgão voltado para políticas digitais. Comandada por João Brant, a repartição terá os departamentos de promoção da liberdade de expressão e de direitos na rede e educação midiática. A Secretaria de Brant terá, entre outras missões, o papel de formular e implementar políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet, em articulação com o Ministério da Justiça. Chupa essa pinha. Em articulação com o Ministério da Justiça. E sobre esse post, aí você vê. Educação. Eu realmente acredito. Por exemplo, como falei para vocês, aquela postagem da Carta Capital, eu achei no Twitter de um perfil de esquerda criticando. Essa questão e essa nomeação do João Brant está sendo criticada pela Gringa Brazilian, nome do perfil, que é mais de esquerda. Nossa, vermelho escarlate. Olha o que ela disse. Nomeado o novo secretário de Políticas Digitais, infelizmente, é mais um nome financiado pelas fundações neoliberais dos Estados Unidos, a Open Society e Luminate do Omidyar. E isso não é teoria, são os fatos. Ela coloca. Depois ela volta para complementar, né? Ela compartilha lá mesmo e diz: muitos não percebem, ou talvez não entendam, que foi assim que a esquerda elegeu Boric, aliado dos Estados Unidos no Chile. Foi a própria esquerda que começou a aceitar as fundações dos Estados Unidos, suas mídias e mídias. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Os militantes da esquerda começam a aceitar e a promover as mídias /ONGs da esquerda compatível. No curto prazo, isso não tem problema. Eles apoiam Lula e as causas da esquerda, mas o truque é no longo prazo. Irão promover Boulos presidente e Amazônia Internacional. E vocês irão apoiar.
É um processo do império em toda a América Latina. A esquerda e seus militantes, sem perceber, está se tornando a esquerda compatível. Veja como ninguém questionou as nomeações das fundações dos Estados Unidos ou Jean Girard, que foi um caso que rolou ontem. Muitos da esquerda, sinto dizer, já são esquerda compatível, e essa metamorfose está muito evidente neste momento. Por isso que eu volto a falar dos nossos representantes. Gente, tem muita pauta que a direita defende e que, se conversar direitinho, consegue barrar. Consegue barrar. Se conversar direitinho, consegue barrar. Eu não acho que é interesse de grande parte do centrão e até de alguns setores da esquerda de internacionalizar a Amazônia. Dar a Amazônia para o mundo tomar conta. Eu não acho que seja. Tem muita gente que só se preocupa com quanto eles vão ganhar. Mas é que, se conversar direitinho, você consegue barrar. Eu acho que, se você conversar direitinho também, muita gente não é a favor, né? Por monitoramento de rede social, disso, daquilo, outro, etc. Isso é meio complicado. Isso acaba gerando mais e mais confusão. Você fala, cara, olha só, esse tipo de medida, bicho, vai criar tanta confusão. Olha o que está acontecendo, olha como está o estado das coisas. Pô, é isso que vocês querem? Se conversar, a coisa vai. Eu acho que tem grande interesse você ver a própria imprensa brasileira tá batendo na tecla da questão do saneamento básico. Se conversar direitinho, a coisa anda. Anda. Cabe aos nossos representantes amadurecerem, melhorar um pouco o discurso, sua desenvoltura e começar a trabalhar para formar consensos. Críticas da própria esquerda. Da própria esquerda em relação à esquerda. É o que eu digo para vocês. Tem alguns setores na esquerda, né, que falam sobre a questão, que focam nessa questão da soberania nacional, atacam a questão do imperialismo, né, que é o que eles chamam, é como eles chamam globalismo. Olha isso daqui. Você acha... Eu não consigo acreditar que, se essa pauta aqui ela foi explicada bonitinha, até a turma da esquerda é contra. No final do dia, quem do povo quer pagar mais por qualquer coisa que seja? Mesmo que seja para salvar o planeta, quem? Quem é a favor disso? Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono, diz a Marina Silva. Vai meter dentro da reforma tributária. Imposto, gente. Reforma tributária. Imposto. Já falei isso algumas vezes, faço questão de repetir. Quando você quer criar um governo, você tem que ter uma capacidade de bancar esse governo. Bancar essa máquina para poder trabalhar, né? Pô, o cara não vai trabalhar de graça para estar no governo. Como que você banca o governo? Através de impostos. Há quantos e quantos anos não falam de um imposto mundial? Mas vai cobrar um imposto mundial como? Quem é que vai pagar? Com base em quê? O quê? Você vai falar, não, vamos criar um imposto mundial sobre... sei lá. Não consigo pensar alguma coisa assim que tenha sobre terra, sobre carro. Mas não faz sentido. Terra é uma carga do Brasil, bicho. Como é que tu vai cobrar um imposto na terra do brasileiro? Hã? Por que alguém iria aceitar isso? Só que aí veio a mente da esquerda, e eles pensaram o seguinte, rapaz, e o clima, hein? O clima é o planeta inteiro, né? Porque são as emissões. Impacta todo o planeta, porque o ar se dissipa, etc e tudo mais. Logo, o que é feito no Brasil impacta os Estados Unidos, impacta a Europa, impacta tudo. Se a gente começar a cobrar um imposto no clima, o mundo todo, né, tem que cuidar da própria natureza. A gente não pode estar aqui um país do mundo e ele destoa o resto do mundo. Você percebe assim a lógica? Então, através do meio ambiente, você consegue criar um problema que o mundo inteiro compartilha. Logo, você consegue criar um imposto para todo mundo pagar. E onde é que estão tentando colocar o mercado de carbono? Exatamente como imposto. Reforma tributária. Não tem como você criar uma coisa que gera custo para alguém e esse custo ser assimilado sem ser repassado nada para o consumidor final. Se o consumidor final não pagar por esse imposto, ele vai pagar indiretamente o valor que foi agregado no produto. Ele vai pagar. Não serão os empresários que irão sofrer com isso daqui, vai ser a população. Eu não consigo acreditar
que a turma da esquerda olha para aqui e fala, não, é normal, beleza, vou no supermercado, lá vou comprar 1 quilo de frango, vou pagar um adicional aí do carbono do frango que emitiu. Se for carne, eu pago mais. Vou comer um hambúrguer, além do hambúrguer, eu pago, né, crédito de carbono. Vocês acham isso bacana? Eu acho que a turma não vai gostar. Ainda mais os picanheiros, hein? A turma não tá tendo picanha. E agora vai ter que comprar picanha e ainda pagar uma compensação de carbono? Eu acho que se conversar, colocar esse assunto numa boa, explicando, de forma lógica, sem muita lacrada, sem querer lavar a alma de ninguém, que virou a nova moda direita, né? Lavar a alma, tudo agora lavar a alma. Eu acho que a coisa avança. E Dona Marina, já tá aí, né? Ó, nomeação da autoridade climática só será feita em março. E não é porque ela é boazinha, não. É porque pela lei só pode a partir de março. Ó. Por lei, a criação de cargo de autoridade climática só poderá ser feita em março. Marina quer um nome técnico para o posto. Imagino que não vem aí. Imagino que não vai vir por aí. Precisa de união e consenso para conseguir barrar todas essas pautas. Tinha mais 2 temas aqui que envolvem a esquerda, ir para cima, através da justiça. Eu vou deixar para o vídeo de amanhã. Com certeza vai aparecer mais alguma coisa, mas envolve aí o pedido do pessoal para cima de Bolsonaro, quando Bolsonaro, principalmente, pode começar a ter alguns problemas na justiça, mais algumas coisas que envolvem o texto do Estadão, falando também sobre calar, né, os autoritários, enfim, vários assuntos. Mas a gente comenta amanhã com calma. Por hoje, eu acho que tá de bom tamanho. Vou mandar lá o vídeo da Vera Magalhães no Telegram, o link tá aqui na descrição. Se você gosta do meu conteúdo, para ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Mas acima de tudo, compartilhe esse vídeo e, com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã. Sabe, com as coisas tão difíceis. E espero também poder ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.